Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, agora bem de pertinho aqui, porque eu mudei a posição da minha câmera. Estou muito feliz em te receber por aqui. Hoje nós vamos ter uma aula para destravar a prosperidade na tua vida. Eu vou te ensinar de uma vez por todas o que é essa bendita dessa autossabotagem. Por que você começa uma academia e para? Por que você começa um curso e para? Por que você começa uma dieta e não continua? Inclusive, eu estou fazendo dieta, gente. Vai lá pro Instagram para você acompanhar, porque vai ser babado o resultado. Mas bora pra aula. Gente, vou aqui pro meu tablet, vou abrir aqui, né? Porque às vezes eu preciso dar uma consultada. Se eu abaixar a cabeça, porque eu tô dando uma consultada aqui para poder lembrar do conteúdo, fechou? Primeira coisa, o que é uma autossabotagem? Eu até coloquei no... Peguei a informação do dicionário para poder explicar aqui para vocês, tá? Vê só. Autossabotagem é quando você cria obstáculos para si. Olha isso, impedindo o seu próprio progresso, mesmo sem perceber. E o pior, a gente nem sabe que tá fazendo isso. Gente, é inconsciente. Por isso que você procrastina, por isso que você fica viciado em assistir Netflix. Tudo existe uma razão, tudo existe um porquê. E tem um livro que eu gosto muito de inteligência emocional, que ele falou o seguinte, eu gravei essa informação. Você se auto-sabota quando você não quer passar por um momento de dor. Ou seja, o teu cérebro, você passou por alguma situação passada que o teu cérebro lhe deu um significado de dor e pode ser as coisas mais rasas que você possa imaginar. Mas ele guardou aquela informação como uma experiência e quando você vai fazer alguma coisa que exige do teu corpo energia, sair da zona de conforto, o teu cérebro ele tenta te bloquear para você não fazer isso. Por isso que muitas vezes a gente desiste de ir para academia. Eu sou um grande exemplo porque muitas vezes eu parei e comecei. Mas depois que eu engravidei, para mim foi assim a pior fase para eu poder voltar. Por isso que eu me aprofundei tanto em neurociência, em física quântica, para eu poder entender por que eu não estava conseguindo sair desse ciclo. Inclusive, eu recomendo para você, tá? Pega post-it, sabe? Vários post-its coloridos. Dizem que em 21 dias você consegue criar um hábito. Mas já existe várias pesquisas que são 66 dias. Para mim, 21 dias é muito pouco para o meu corpo se tornar dependente de exercício físico. Então eu fiz de 66 dias a primeira meta, só que o que eu fiz? Eu peguei post-its e colei 15 rosa, 15 verde, 15 azul, porque isso estimula a gente ir lá e tirar o post-it. Você não vê a hora de tirar. E aí, o que você faz? Faz de 66 dias, como eu fiz, porque é muito mais fácil depois de você conseguir manter. Eu já tô terminando o meu ciclo de 66. Na verdade, quando eu comecei a marcar os post-its, eu já tinha feito 3 dias, porque na primeira semana que eu voltei, eu só fui 3 dias da semana. Porque meu corpo ficou muito dolorido. Só que aí eu lembrei do que aconteceu comigo as outras vezes. O porquê que eu parei de sentir aquela dorzinha, aquele incômodo. Sabe o que eu fiz? Eu corri. Toda vez que você corre, você começa a liberar. Eu não lembro mais o nome da célula. Quando eu estudava nutrição, eu até lembrava, mas agora, como minha pegada é só o cérebro humano, é o que eu fico com a informação armazenada. Mas existe, quando a gente começa a fazer exercício, é liberado uma substância no nosso corpo, por isso que deixa a gente tão dolorido. E aí, quando você corre na esteira, mesmo que for pouquinho, sabe? Velocidade 7, que é fraquinho, começa a quebrar essas moléculas. E aí você para de sentir tanta dor, esse incômodo. No meu caso, na segunda semana, eu já não estava mais sentindo nada. Porque na semana seguinte que eu voltei a treinar, na segunda-feira eu já comecei a correr. Comecei ali no 7, no 8, hoje eu tô correndo no 12, mais ou menos, e isso foi primordial para que eu parasse de sentir dor, e quando a gente para de sentir dor, já é uma motivação para a gente voltar, né? Então, faça esse ciclo de post-it de 66 dias, e depois
Ou você não faz mais, no meu caso, eu vou fazer. Eu vou colocar para mim um novo desafio. Eu ainda nem sei o que que é. Vai lá no meu Instagram para você conferir. Mas eu vou colocar um novo desafio para mim mesma, que é para eu continuar esse ciclo de repetição. Gostei muito da estratégia de post-it, por isso que eu tô compartilhando essa estratégia aqui com você. Beleza? Então, vê só. Teu cérebro, ele armazena uma experiência de sofrimento, de dor passada, e por isso que ele tenta fazer com que você não faça novamente, para que você não sofra, para você não gastar energia, ele está te poupando, tá? Essa é a definição de autossabotagem. Agora eu quero trazer para vocês um trecho aqui que fala sobre autossabotagem. Mas o que eu quero te mostrar? Que há muito tempo atrás já se fala de autossabotagem, mas a gente tem problema de interpretação. Quando a gente não consegue interpretar o texto, a gente acaba passando batido. E isso já é ensinado há muitos anos. E eu vou te falar onde que está sendo, onde tem muitos livros, claro, mas na Bíblia. Gente, olha só, como que eu comecei a estudar a Bíblia, tá? Hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, eu quero isso para minha vida, mas a questão não é essa. A questão é eu te mostrar que tava na Bíblia, tudo na Bíblia. E o que que a gente faz? Eu, por exemplo, como eu não aceitava essa parte da Bíblia, eu ia estudar livro dos best-sellers. Aqui, ó, por exemplo, O Poder do Hábito. Inclusive, eu vou usar uma fala aqui dele também. E aí, eu comecei... Ai, não consigo colocar aqui mais. Mas, enfim, eu comecei estudando os livros, depois YouTube, depois eu fiz cursos, e no fim das contas, gente, estava tudo na Bíblia. E aí, eu lembro que na época, eu ouvia o Thiago Brunet, o Pablo Marçal, todos eles diziam, tá na Bíblia, tá na Bíblia. E aí eu comecei a ter a curiosidade, falei, caramba, eu quero ver se esse negócio tá na Bíblia mesmo. E não é que tava, gente. O problema é que a linguagem é diferente. Então a gente tem essa dificuldade em interpretação. Mas vê só, tá lá em Romanos 7, 15, 19. O Paulo falando sobre o conflito interior. Gente, eu vou mostrar para vocês a linguagem da Bíblia, a linguagem dos filósofos e dos melhores livros, para vocês verem que é tudo igual. Vê só, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Autossabotagem não é isso? Agora você me fala. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa passagem ela fala de uma luta interna, né? Tem outro aqui, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos à morte. Falhou aqui a câmera, eu tive que começar de novo. Agora, vem cá, depois do que eu li aqui para vocês, eu pergunto para vocês. Se eu não comentasse que estava se referindo, que poderia se referir à autossabotagem, esses versículos, ao ler a Bíblia, vocês iam entender que estava falando de autossabotagem? Aqui, você até pode pegar e interpretar, levar para outras áreas da vida. Mas aqui está dizendo de autossabotagem, porque é o tema que eu trouxe aqui para vocês. Mas está vendo como tem tudo a ver com interpretação de texto? Inclusive, eu estou até pensando em colocar a minha filha para fazer um curso de interpretação de redação, para ver se eu vou conseguir aflorar isso nela. Se bem que eu aprendi muito com transcrição. Quando a gente escreve, a gente tá vendo ali um texto, a gente vai e fica escrevendo aquele texto por diversas vezes. Isso me desbloqueou bastante, sabe? Na questão de aprendizado. E eu quero que ela também aprenda com esse método. Então, não sei se eu vou colocar ela no curso de interpretação, mas hoje eu entendo o valor que tem a gente conseguir interpretar texto, porque a gente começa a tirar os códigos, beleza? Meu objetivo aqui com vocês é trazer informações
da ciência, que é a neurociência. Eu trabalho muito também com a física quântica. O que que a física quântica nos fala sobre isso? Inteligência emocional, porque você ter inteligência emocional é você o quê? Saber reconhecer as suas emoções e lidar com essas emoções. Como, por exemplo, seu filho fez alguma coisa e você gritou. Você tem que aprender a lidar com essa emoção. Eu sei que por muitas vezes isso parece difícil, mas, cara, quando você começa a se monitorar, se torna tudo mais fácil. E quando você ensina o teu filho, por exemplo, a minha filha, ela tem 4 anos. Quando ela começa a gritar, o que que eu falo para ela? Filha, isso é uma emoção. E ela sabe que emoção vem e passa. Inclusive, hoje pela manhã, no café da manhã, eu não lembro o que que ela foi fazer. Eu sei que ela tentou gerar emoção. E na hora que ela tentou, eu virei para ela e falei: "Filha, é uma emoção". Aí ela pegou e parou na hora e começou a conversar comigo. Disfarçou, nem disfarçou, ela só identificou, é uma emoção, a emoção vem e passa e pronto. Acabou. Então você tá vendo como é inteligente isso e como é poderoso quando você aprende a interpretar, porque você ensina. A minha filha vai ser uma filha já desbloqueada. Essa é a intenção. Eu comecei a estudar por causa dela para que ela tivesse inteligência nas emoções dela. Eu fui intencional quando eu comecei a estudar e hoje eu tô aplicando essas técnicas com a minha filha e para ela vai ser muito mais fácil do que foi para mim, do que é para você que tá vendo esse vídeo, sabe? A autossabotagem, ela sempre tem raízes na infância. Por quê? Quando a gente nasce, a gente só tem formado o nosso subconsciente. O nosso cérebro, ele é formado em consciente, que é o cognitivo, aquilo que você está compreendendo que eu falo, tá? Que pode ser racional ou irracional, tá bom? E o subconsciente. O subconsciente é aquela parte onde armazena as memórias, as lembranças. E o consciente, ele só é formado na criança a partir dos 6 anos de idade. Pode ser 6, 7, até 8 anos de idade é formado. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que você ensinar à criança, o cérebro dela vai armazenar. E a gente aprende por dor ou repetição. E o que que acontece na infância? Muitas vezes foi por dor, porque a mãe pegou o chinelo e deu na criança. E aí o que que aconteceu? O cérebro foi lá e deu um significado àquela ação. E aquele significado, o cérebro foi e deu. E pode ser que não tenha nada a ver com o que realmente aconteceu, mas provocou uma dor. E essa dor provocou uma memória na criança, que gera uma autossabotagem. Olha só como é profunda essas raízes, tá? Essa é a explicação que a neurociência dá. Eu acabei explicando de uma forma mais simplificada para você, para compreender, para que você consiga compreender de uma melhor forma, tá? Pensa só, um piloto automático de um avião, de um carro, por exemplo. Ele funciona de forma automática. Você apertou lá o botãozinho, plim, ele foi lá e começou a funcionar. Funciona exatamente assim com os comportamentos de autossabotagem. Por quê? Tá gravado internamente no nosso subconsciente, então isso já é automático. A gente vai e faz. E pior, sem saber que a gente está se auto-sabotando. Por isso que é tão importante você reconhecer e identificar, porque tudo começa no identificar. Identificar as tuas ações para você saber o que é aquele comportamento. E aqui eu quero te mostrar uma fala aqui de Platão. Olha só o que ele falava sobre a autossabotagem. Na tirania da alma, tá? Que ocorre quando as partes inferiores da alma, o que que é a alma? São as suas emoções, são os seus desejos, tá? Os seus impulsos, tá bom? Então, quando as partes inferiores da alma dominam a razão.
quando uma pessoa age movida pelos desejos irracionais e não pelo intelecto. Ela sabota a sua própria, aliás, ela sabota a sua própria busca pela virtude e pela verdade. E olha só o que Einstein dizia, né? O Einstein ele fazia muito reflexões sobre a ciência, sobre a vida, tá? E aí ele fala: prejudicam a si mesmos quando se apegam a pensamentos limitados ou dogmas rígidos, tá? Ou aquela famosa frase: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Em ambas as situações, ambas as citações, ele está falando sobre autossabotagem. Então, para você ver como há milênios pensadores já vinham refletindo sobre isso, o que isso provoca em nós, tá? Porque você se sente frustrado quando você não atinge uma meta ou um objetivo. Eu tenho um objetivo de emagrecer, de eliminar 30 quilos. Fui lá, fiz a meta, tô visualizando, e sem contar que você não sabe como que funciona essa questão de visualização. Porque, por exemplo, se eu já vi vários coaches ensinando a colocar data, tá? Só que a data pode ter duas intenções em você. Uma intenção de pressão, e se tiver a intenção de pressão, você não pode colocar pressão no universo, porque aí você está lidando com a falta, com a escassez. Olha só, o gatilho que desperta quando você não tem conhecimento. Ou você pode ter a data ali para estimular você mesmo correr atrás daquele objetivo. Não que você não tenha que fazer isso, porque você vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Só que se você pensar naquilo e ficar ficcionada ali na data, você está agindo por pressão e não é assim que o universo funciona. Aí você vai estar trabalhando com a escassez, você não vai estar se abrindo para as possibilidades. Por isso que você tem que pensar e soltar. E aí, quando a gente fala em soltar, é você viver agora no momento presente, fazer as ações que você quer, as ações que você precisa, para que você possa evoluir, aumentar o seu senso de merecimento, capacidade para que você atinja o objetivo. Porque quando você solta aquilo que você sonha, ela vem até você. Isso faz parte de uma outra aula, tá? É física quântica. Eu não vou entrar nesse tema, nessa aula, porque senão eu vou provocar uma confusão aí na cabeça de vocês. Fechou? Mas é assim que funciona. Então, toma cuidado. Você tem que aprender a visualizar da forma certa. Senão, não vai funcionar. E aí, como que você identifica se você está tendo os padrões de comportamento de uma pessoa que está se sabotando? Por exemplo, você quer ganhar 10 mil reais, mas você não procura uma renda extra, você tem medo de pedir demissão do teu emprego, você não coloca uma data para sair, você não começa a pegar uma parte dos seus rendimentos e investir. O certo, na verdade, é você pegar uma parte do seu rendimento, 10%, e colocar, por exemplo, numa aplicação que você vai estar trabalhando a disciplina, teu senso de merecimento, e você vai estar trabalhando um músculo do seu corpo. A outra parte, você tem que pagar suas contas essenciais, tudo mais. Tem a questão do dízimo, mas não vou entrar nesse contexto, nessa situação. Mas a outra parte você pega para você multiplicar. Tá? Inclusive, é a dinâmica hoje, a estratégia que eu montei para ensinar para minha filha. Como ela empreende, como ela realiza os sonhos dela. Eu ensinei ela a montar o quadro dos sonhos e aí eu tracei um plano de ação para a gente conseguir conquistar os desejos que ela quer. E ela já sabe visualizar também esses desejos. Então, para você ver o quanto isso é importante. Mas, quando você eu acho que essa do emprego é assim,
o que a maior parte da população vive, né? O emprego, começar a academia e parar, começar a se alimentar bem e parar. Qualquer uma dessas ações que você estiver fazendo, aquilo que você colocou meta e objetivo e não faz, começa a fazer e para, você tá se auto-sabotando. Eu acho que essa é a melhor forma de você identificar os seus comportamentos. Agora me fala aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você já fez isso alguma vez? Você se identifica com algum padrão de comportamento que eu acabei de passar aqui, que eu acabei de citar para vocês? Em relacionamento, por exemplo. Você tem algum padrão desse de comportamento? Ai, me fala, porque eu mesma vou lá e vou responder. Eu vou responder para você. Inclusive, eu respondo nas redes sociais. Eu acabei de responder um seguidor aqui meu que ele tá aflito. Então, vai lá na minha rede social, comenta que eu ajudo você mesmo. Eu estou aqui para servir vocês. E aí, eu quero te mostrar aqui o que o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes fala sobre a autossabotagem, tá? Esse livro é um clássico, eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Ó, nesse clássico de desenvolvimento pessoal, fala-se sobre a importância de você ser uma pessoa proativa, ao invés de reativo, com as suas próprias atitudes. Então, o que é você ser proativo? Você pega e faz. Você não fica dependendo dos outros para você fazer. Principalmente, olha, eu uso isso muito com os meus clientes. Eu sou uma pessoa que eu entrego over delivery. A pessoa me contratou para fazer X, eu entrego Y, Z e o alfabeto inteiro. Eu nunca vou limitar. Primeiro, quando eu limito, eu estou limitando o meu próprio conhecimento. Segundo, eu estou deixando de servir a pessoa. Terceiro, você está perdendo uma oportunidade de você ser indicado pela limitação da tua crença. Então, observa os teus comportamentos, tá? Observa, porque isso vai destravar a tua vida, tá bom? Então, vê só. Ele fala sobre a importância de você ser proativo em vez de reativo e como nossas próprias atitudes e escolhas podem nos sabotar, viu? Que eu acabei de falar para você. Ele explica que muitas pessoas agem de maneira reativa, deixando que as circunstâncias e as emoções controlam suas ações, em vez de tomar o controle consciente das tuas decisões. O que isso significa? Deixa eu tomar uma água. Emoção vem e passa. Você passa a ter maturidade quando você tem controle sobre as suas ações. Eu vou te dar um exemplo prático. Ontem, uma pessoa, uma mulher, eu até excluí esse comentário, tá? Só para avisar. Uma mulher foi lá e fez um comentário que ela não acreditava que o ambiente influencia, tarará, tarará. E quando eu entrei, é uma pessoa que leva o evangelho para as igrejas, tá? E aí, quando eu vi que ela era uma autoridade, principalmente levando a palavra, o que eu fiz? Eu excluí os comentários que eu fiz, excluir o comentário dela, depois eu até gerei um conteúdo, mas eu não mencionei o nome dela de jeito nenhum. Por quê? Primeiro que é um princípio bíblico, tá? Jamais eu poderia difamar uma pessoa que serve a casa do Senhor. E eu não faria isso com nenhuma outra pessoa. Mas olha a importância, a maturidade que eu tive. Porque se é uma pessoa reativa, o que ela faz? Vai lá e expõe a pessoa, e expõe aquele comentário, e aí vai lá, deixa o ego fluir, né? Porque quando você é uma pessoa que só aceita a tua ideia, aquilo que você fala, você é uma pessoa que vive pelo teu ego. Então, eu poderia expor ela e ainda reforçar ali a minha crença, aquilo que eu acredito. Então, observe só como eu tive a maturidade e a responsabilidade. Eu excluí, respeitei o comentário dela. No entanto, o meu último comentário, eu falei, tá tudo bem.
porque isso é a tua crença, é o que você acredita e todos nós somos livres para acreditar nisso. Fui lá, gerei um conteúdo, excluí, não mencionei o nome dela, não falei mal dela. Isso é você ter o quê? Maturidade sobre as suas emoções. Então, por isso que é tão importante você entender quando é uma emoção e você ser reativa da maneira certa, tá? Ter maturidade. E o poder do hábito diz o seguinte: a autossabotagem aparece quando as pessoas repetem hábitos negativos, gente. Olha, vai ficar para outro vídeo, hábitos negativos. Mas vocês têm que entender. Ou melhor, faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo, porque isso é expansão de mente. Eu ainda não posso ser a melhor na geração de conteúdo aqui, ter a melhor câmera e tudo mais, mas tá vindo em nome de Jesus, já está profetizado na minha vida e no meu caminho. Mas eu quero que vocês entendam o conhecimento, porque esse conhecimento é valioso. Então compartilha com todo mundo, segue o canal, ativa as notificações, vai lá no Instagram, me segue, só que mais que isso. Entra no meu treinamento. Tá até aqui meio fosco a câmera, né? Mas entra no meu treinamento, porque lá no meu treinamento eu falo como você identifica, como você faz para quebrar esse hábito, o porquê que você não pode pensar negativo, o porquê que às vezes você pensa positivo e não acontece aquilo que você quer. Você tem que entender tudo isso, você tem que montar o quebra-cabeça, você tem que entender as leis ocultas do universo para que você consiga prosperar em todas as áreas da sua vida. E prosperar não é falar de dinheiro, tá? Prosperar é você ter tudo o que você precisa para você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Você se sentir realizado em todas as áreas da sua vida. Isso é a real prosperidade, tá? Então, vê só. A autossabotagem aparece quando as pessoas repetem hábitos negativos de forma inconsciente, mesmo sabendo que esses comportamentos prejudicam seus objetivos. Ele explica o conceito do looping do hábito, na verdade, loop de hábito, ele coloca, né? No qual uma pessoa é levada a realizar uma ação automática, lembra? É subconsciente, você não sabe que você está fazendo aquilo. Seguido por uma recompensa, ou seja, você está ativando dopamina no seu corpo, tá? Você ativa a dopamina quando você vai em busca da sua recompensa, beleza? Mesmo que essa ação, olha só, você ativa a dopamina, mesmo que essa ação seja prejudicial a longo prazo. Ele destaca a importância de entender e modificar esses loops para quebrar o ciclo de autossabotagem e criar novos hábitos que promovam o sucesso. Então, o que que acontece? O que que ele quis dizer aqui? Nosso corpo, achei que a caneta ia cair. Nosso corpo, os hábitos, eles fazem com que a gente libere no nosso corpo substâncias. Essas substâncias, elas geram um ciclo, tá? Entre a gente. E esse ciclo que gera no nosso corpo, ele é um ciclo, pode ser um ciclo viciante. Só que viciante para o ruim e viciante para o bom. Vou te dar um exemplo. Se você reclama, se você se vitimiza, se você arruma culpados, se você critica, o que que você está gerando? Um ciclo negativo. Esse ciclo negativo, ele gera substâncias no seu corpo, como noradrenalina, adrenalina, cortisol, são substâncias que tem no nosso corpo, só que ele libera em excesso, de forma elevada. Quando ele faz isso, acontece um desequilíbrio nessas substâncias. Quando acontece esse desequilíbrio, você entra no looping, no ciclo de repetição de comportamento, só que se torna um vício, ele é viciante. Então, o que que acontece? Você tem que criar situações novamente de crítica, de reclamação, de vitimismo para poder alimentar o teu próprio vício.
Por isso que você tem que aprender a identificar para você cortar esses ciclos e construir novos hábitos, para que essas substâncias entrem em equilíbrio. E isso é uma explicação até da neurociência. Se quem quiser aí procurar para ver se o que eu estou falando faz sentido ou não, mas é assim que funciona, tá? Aí, o que você deve fazer quando isso acontece? Quando você reconhece que você está se auto-sabotando. O primeiro passo é você identificar, tá? Você aprender a identificar. Tem que ser isso consciente. O que é consciente? É o cognitivo, é aquilo que você está entendendo aqui, o que eu estou falando. O que é subconsciente? Quando você dorme, teu subconsciente ele está exposto a receber sugestões. Então, subconsciente, você só consegue acessá-lo quando você medita, quando você respira, quando você quer acessá-lo de forma intencional. Fora isso, é o seu consciente que está no momento comandando o teu corpo, tá? Então, por isso que tem que ser consciente. Por exemplo, eu fui gerar um conteúdo semana passada, e aí o conteúdo que eu fui gerar dizia assim: eu usei a palavra na hora que eu estava construindo aquele conteúdo. Tudo que é demais sobra. Na hora putz, crença limitante, crença de escassez, foi instalado pela minha mãe na minha infância, porque eu lembro muito bem quando eu ia, quando eu tinha amizade com alguma amiguinha, e ali a gente ficava muito tempo juntas, e aí do nada a gente brigava e cada uma ia para o seu lado, aí a minha mãe dizia: tudo que é demais sobra. A mesma coisa de dinheiro, tudo que é demais sobra. Isso é uma crença limitante. Percebe? E quando você vibra nessa crença limitante, você está vibrando na escassez, na falta, e não existe falta no Criador. Entende como é importante você identificar, gente, isso destrava a vida. Então, por isso que é tão importante, primeira coisa, é você reconhecer. Segunda coisa é você dar um novo sentido. Por exemplo, nessa situação, qual foi o novo significado que eu dei? Não, tudo que é demais é abundância, tudo que é abundância é prosperidade. Isso sou eu, isso é quem eu sou, que eu sou a extensão de quem? Do Criador. Então, uma das ferramentas é você dar um novo sentido. Outra ferramenta que você pode utilizar, por exemplo, é você cancelar aquele pensamento, como por exemplo, tá cancelado, 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 ou você usar apenas o dedo, as mãos cancelado, ou você usar a fala, ou até mesmo o pensamento. Mas quanto mais gestos você utilizar, como por exemplo, isso que eu falo e ainda falando, você consegue liberar substâncias no seu corpo e aí o teu cérebro ele entende que não é para ele pensar mais dessa forma, sabe? Tem pessoas que ensinam, que eu também gosto bastante dessa técnica, é o elastiquinho de dinheiro, você fazer uma neuroassociação para o teu cérebro não pensar daquela forma, mas você dá um novo significado, tá? Então, essa é a forma que você faz para você eliminar essas crenças. E para você conseguir eliminar de fato essas crenças da sua vida, primeiro, você não pode mais falar. E para você não falar mais, você tem que aprender a reconhecer. Então, você tem que fazer o exercício do autoconhecimento, tá? Reprogramar e não falar mais sobre esse assunto. Não pode nem mais lembrar que isso existe na tua vida. O que você pode fazer? Por exemplo, o Ho'oponopono. Aline, eu sinto muito, por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo, independente da sequência que você fizer, tá? Se você se atrapalhar, tá tudo bem, funciona do mesmo jeito. Essa é uma das técnicas que você tem para você poder limpar suas crenças. E aí você faz aí por 21 dias, 30 dias seguidos. Existe o Japamala, onde você pode fazer essa repetição 108 vezes, mas a real, assim, Aline, eu preciso fazer 108 vezes para funcionar? Não necessariamente, mas quanto mais você fizer, mais rápido você vai eliminar essas crenças. Só que mais que a repetição é a intenção.
É você entender por que que você está fazendo aquela prática. O que que está acontecendo, que você está limpando essas memórias. E depois que você fizer tudo isso, Aline, eliminou? Não, vai vir ainda informação no teu cérebro. Do nada você está fazendo alguma coisa, pum, vai vir essa crença. E aí o teu papel é identificar e eliminar essa crença, que pode ser você já falar Ho'oponopono de novo, que pode ser você cancelar. Existem inúmeras ferramentas para que você faça isso. Você já dá um novo significado, ressignificar na hora, mas é importante você entender que isso é um ciclo. E aí você tem que substituir esse ciclo. Só que antes de você substituir, você precisa reconhecer. Você precisa fazer o autoconhecimento, a gestão das tuas emoções, para que você consiga evoluir. Entende? Superar a autossabotagem não é fácil, mas é possível para todo mundo. O segredo está em você reconhecer os seus padrões de comportamento. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de colocar aqui nos comentários para mim, não deixa de compartilhar, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e é transformador. E vai lá no meu Instagram, porque eu vou adorar saber que você está vindo aqui pelo YouTube. Beleza? Um grande beijo para você, paz e luz.